Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas eu tenho certeza absoluta que ele vem para falar ao seu coração, para tocar no seu coração, para transformar a sua vida, para trazer algo novo, ok? Da mesma maneira que Deus tem feito comigo nos últimos 2 anos, Deus também quer fazer na sua vida. E o Senhor, Ele tem me tocado já há algum tempo, né? A gente vai ouvindo a voz de Deus, nos orientando, nos mostrando algumas direções, algumas missões, e a gente vai muitas vezes tentando fugir daquilo, né? Por diversos motivos. Por medo do novo, por medo de não estar capacitado, por medo de não estar fazendo a coisa certa, de ser coisa da nossa cabeça, de ser algo que nós estamos criando, mas não é uma direção de Deus. E durante muito tempo eu vim lutando contra isso, né? Quem tá aqui me acompanhando no canal do YouTube sabe que eu venho gravando alguns vídeos de forma devagar, mas eu não tinha até o momento sentido no meu coração de começar a compartilhar aquilo que eu vivi de uns anos pra cá. Mas o Senhor, nesta madrugada, né, falou comigo sobre começar a contar aquilo que eu passei, para começar a compartilhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, né, de forma milagrosa. Então, assim, eu quero que você, se ainda não me conhece, comece a acompanhar esse canal. Eu tenho certeza absoluta que as mensagens vão falar ao seu coração, porque elas não serão com o objetivo de divulgar quem eu sou, mas aquilo que Deus é na minha vida e aquilo que Ele tem feito em mim, ok? O milagre que Deus tem realizado na minha vida, não quem eu sou, né? Quem eu sou não interessa, quem eu sou não é o objetivo, da onde eu vim, para onde eu vou, só vai ser importante, só vai fazer sentido quando nós começarmos a compreender realmente de onde Deus me tirou e o que Deus está fazendo com a minha vida, ok? Aí sim vai fazer algum sentido para mim e para você. E é aí, nesse ponto, nesse contexto de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele vem fazendo, que eu quero que você me acompanhe, ok? A palavra que Deus me deu para confirmar aquilo que Deus colocou no meu coração sobre realmente, né, eu começar a fazer aquilo que Deus está mandando em relação ao meu ministério, ao meu chamado, em obedecer verdadeiramente ao Senhor, né? Tá lá em Jeremias 2, versículo 17. Jeremias 2, 17. Vamos ler? Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que esta palavra, ela é viva e eficaz. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente, assim como o Senhor. Ela é renovada todos os dias pelo poder da tua glória, pela presença do teu Espírito Santo, pelo poder manifestado em cada palavra, em cada texto escrito neste livro, Senhor. Por isso eu creio, Senhor, que apesar desta palavra ter sido escrita, Senhor, lá no livro de Jeremias, há milhares de anos atrás, num contexto histórico, num momento histórico completamente diferente, Senhor, essa palavra também é para cada um de nós. Nos dias que nós estamos lendo, no momento em que nós estamos lendo, o Senhor tem algo novo. Tem algo, Pai, com vida, tem algo, Senhor, com rios de águas vivas para cada um de nós. Por isso eu creio, Senhor, que esta palavra veio ao meu encontro, saltou aos meus olhos como uma direção clara das minhas orações, daquilo que eu tenho perguntado ao Senhor. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é o meu papel diante do reino? Eu não creio que eu tenha nascido de qualquer forma, para qualquer coisa, mas Deus mostra-me aquilo que é a tua vontade. Senhor, então eu creio, Pai, eu creio que esta é a tua palavra me direcionando e me guiando para retomar aquilo que um dia eu jamais deveria ter parado.
para retomar o ministério e o chamado do Senhor na minha vida, Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu chamado e obedecer a tua voz e ser instrumento em tuas mãos, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo e que Ele ainda fará, porque Deus ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, que Ele não para por aqui, né? O que Deus colocou no meu coração, como eu disse logo no início do vídeo, é começar a compartilhar o que eu tenho vivido de uns anos para cá na minha vida, ok? E eu queria começar a compartilhar com vocês alguns erros que eu cometi, porque nós não somos perfeitos, não existe um único ser humano na face da terra perfeito, senão nós já teríamos sido arrebatados, como Elias, como Enoque, amém? Então não, eu não sou perfeita, com certeza você que está assistindo esse vídeo também não é perfeito, não é perfeita, ok? Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas batalhas, as nossas guerras interiores, as nossas guerras exteriores, né? Mas o que o Senhor colocou no meu coração foi que, independente das minhas imperfeições, independente dos meus erros, independente dos pecados e dos caminhos tortuosos que eu percorri, o Senhor me escolheu. E quando Ele me escolheu e eu verdadeiramente decidi obedecer, aí sim, as coisas começaram a ganhar uma direção do Espírito Santo na minha vida e as coisas começaram a tomar rumos com contextos diferentes, ok? Então é isso hoje que eu quero compartilhar com você. O que eu era, quem eu estou me tornando, né? E onde eu creio que Deus quer me levar. Amém? Então fique comigo, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de testemunhos sobre a minha vida que eu vou compartilhar com você. Se esse vídeo fizer sentido para você no final, compartilhe com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Vamos sim deixar que as águas do Senhor, o rio de águas vivas, venha fluir do nosso interior e abençoar outras pessoas. Amém? Então eu vou começar a contar um pouquinho baseado nessa palavra. Por que Deus me deu essa palavra, né? Para você que ainda não conhece a minha história. Eu tenho 41 anos, eu me chamo Laina, né? Tô aqui com esse canal já há alguns anos, mais de uns meses para cá o Senhor me fez retomar esse canal. E eu comecei a gravar palavras que Deus ia falando comigo à medida que eu vou lendo a Bíblia. E eu comecei a compartilhar alguns contextos. Nessa madrugada, Deus falou comigo, é tempo de começar a contar sobre a sua história, sobre aquilo que eu já fiz por você. Né? Porque nós temos a mania, né? A vergonha, às vezes, ou o receio de compartilhar a nossa vida porque a gente acha que não é grande o suficiente, né? Que não é importante o suficiente aquilo que nós estamos vivendo. Mas ontem o Senhor falou claramente ao meu coração, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua pessoa, tem a ver com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu tenho feito e com aquilo que eu ainda farei. Então, Deus me despertou para compreender que não tem a ver com Laina, não tem a ver comigo. Por isso, eu não preciso ter medo, receio de compartilhar as burrices, os erros que eu já cometi, mas principalmente compartilhar aquilo que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, fez para me resgatar, né, de trás das malhadas, me resgatar do mundo de pecado, me resgatar da minha vida errada para me trazer para a sua maravilhosa luz, né, para me trazer para a sua presença, para me trazer para os átrios do Senhor e começar uma nova história, um novo tempo na minha vida. A mensagem é: nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda que você, né, já tenha conhecido Jesus, mas hoje anda desviado, anda longe dos seus caminhos, você vai entender quando eu começar a compartilhar que isso parece impossível. Essa retomada de intimidade com Deus, essa retomada, né, de seguir a Jesus, de voltar a ser fiel, de voltar a verdadeiramente confiar no Senhor e entregar os seus caminhos ao Senhor, parece impossível quando nós não estamos na presença do Senhor. Eu me senti assim muitas vezes, mas quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, né, verdadeiramente a força não vem do nosso braço, a força não vem
do que eu espero fazer e concretizar, mas vem literalmente do Senhor, né? E Deus só está à espera de uma única coisa, da sua decisão e de um quebrantado coração, amém? Então vamos lá. Há alguns anos, né, mais precisamente em 2010, eu me casei, né, com uma pessoa que fez parte da minha vida durante 13 anos, ok? Como meu namorado, meu noivo e meu esposo. Né? Em 2022, por diversos motivos, por situações que foram bastante difíceis para mim e para ele, nós decidimos, na verdade, eu tomei a decisão, né? Nós decidimos não, eu tomei a decisão por algumas acusações, por algumas situações que aconteceram na nossa história, de dar fim no nosso casamento, ok? Eu disse, Senhor, não quero mais, não consigo mais suportar o que eu tô vivendo, não consigo mais suportar esse contexto de vida, ok? Eu não estou colocando a culpa na pessoa, não é isso. Eu estou dizendo que eu estava sentindo na época, ok? Me sentindo pressionada, me sentindo desvalorizada, me sentindo completamente uma pessoa que não tinha nenhum valor, ok? E ali eu comecei durante meses, mais de um ano na verdade, essa pressão psicológica e emocional, ela começou por volta de 2020, quando eu perdi a nossa 6ª tentativa de ter filhos, ok? Nós fizemos uma fertilização in vitro que não correu bem. Antes disso eu tive 5 gestações naturais. 2 delas nós perdemos por aborto espontâneo, 3 delas por ectópica. Para quem não sabe, gravidez ectópica é uma gravidez de risco para a mãe e para o feto, porque é uma gravidez que está se dando fora do útero, às vezes nas trompas, às vezes, enfim, há vários contextos de gravidez ectópica, ok? O que significa que, na verdade, o óvulo está sendo gerado fora do útero, ou seja, fora do lugar onde naturalmente isso deveria acontecer, ok? E com esse contexto todo, ainda assim, nós decidimos fazer uma fertilização in vitro. Eu aceitei na época e para mim foi com muita alegria. Mas durante esse procedimento, além das dezenas de injeções que eu levei ali no período muito curto, entre 1 ou 2 semanas, já não me lembro mais exatamente o timing, mas eu lembro de tomar assim várias injeções diárias para fazer esse procedimento de fertilização. E para o meu azar, no dia da extração dos óvulos, a minha anestesia ela não pegou, ok? Os médicos esperaram durante um tempo para ver se a anestesia fazia efeito. A anestesia não fez efeito. E por conta do prazo, existe um prazo ali, desde a última injeção até a retirada dos óvulos, para retirar óvulos saudáveis. E os médicos não puderam esperar mais, porque os óvulos iam começar a morrer. Então, foi feita uma sucção na altura de 15 óvulos, sem nenhuma anestesia, ok? Então foi um procedimento muito difícil para mim, enquanto mulher, enquanto ser humano, porque a extração do óvulo é literalmente como se fosse uma agulha, uma grande agulha, e eles vão sugando, né, os óvulos de dentro do ovário, e isso é literalmente uma pressão muito grande lá dentro, né? E eles precisaram fazer 15 óvulos sem anestesia. E ali foi, depois desse procedimento, eu fiquei com muito receio, com muito medo, porque colocaram 2 óvulos, né, dentro do meu útero, e 2 óvulos fecundados posteriormente, e mesmo assim a gestação não aconteceu, né? E na época eu comecei a questionar muito ao Senhor. Por que Deus estava permitindo aquilo? Porque era a 6ª tentativa, né? Todas as 5 vezes foram naturais, mas houve ainda essa fertilização in vitro com 2 óvulos que também não vingou, que também não foi para frente. E eu comecei a questionar o Senhor, por que Deus não permitia que eu engravidasse, por que Deus não permitia que eu realmente desse à luz, né? Porque era uma promessa de Deus para nossa vida, né? Para mim, para o meu esposo, era uma promessa do Senhor, era algo que Deus tinha prometido para a gente desde o início do nosso casamento. Mas naquele momento eu não queria fazer mais nada, né? Não queria continuar tentando a fertilização, porque estava sendo já um processo insuportável para mim, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, estava uma coisa assim muito desgastante. E nós tínhamos ainda um óvulo, né, congelado.
E meu esposo queria tentar mais uma vez logo em seguida. Só que nós estávamos no meio da pandemia e eu não achei seguro, né? Porque os hospitais estavam cheios de Covid. Aqui em Portugal, onde nós moramos, os hospitais estavam com filas de ambulância na porta. E eu disse, não vamos fazer agora, né? Tá muito perigoso, eu não me sinto segura, não vamos fazer agora. Adiamos por mais um ano e em 2021... ainda eu não estava bem psicologicamente. Nós fizemos uma viagem para o Brasil na altura. Ele foi ver a família dele na cidade da família dele. Eu fui ver a minha família da minha cidade. Nos encontramos ainda durante alguns 3 ou 4 dias das férias, mas a gente estava literalmente numa crise muito grave, ok? Muito grave. E o mais grave não era a crise entre nós dois, era a crise entre nós dois e Deus. Era a minha crise com Deus, era a crise dele com Deus e a nossa crise enquanto casal com o Senhor, ok? Nós tomamos as decisões completamente erradas. Nós não nos achegamos para juntos orarmos ao Senhor, perguntarmos ao Senhor qual era a vontade de Deus, quais eram os planos do Senhor, qual era o tempo do Senhor, né? Nós simplesmente nos fechamos ali no que eu queria, no que ele queria. E enquanto casal, nós estávamos um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, e isso foi causando em mim uma verdadeira depressão. Até que eu não suportei mais, né? Até então eu sabia que eu não estava bem psicologicamente, mas eu não tinha noção da gravidade psicológica que eu estava vivendo naquele momento. Então, em abril, eu tive uma crise, porque houve algumas discussões, algumas brigas que não vale a pena entrar em detalhe, não é essa aqui a minha intenção. Mas naquele dia eu tomei uma decisão que eu não considero hoje como uma decisão acertada. Não por ter tomado a decisão, mas da forma que eu tomei, sem perguntar ao Senhor, sem orar, sem perguntar a Deus quais eram os planos e os propósitos dele. Naquele dia 30 de abril de 2022, eu arrumei todas as minhas coisas, depois de uma grave discussões que nós tivemos, peguei as minhas coisas e fui embora, ok? E pus fim a um casamento de 12 anos. O que é que eu quero compartilhar aqui com vocês? Quando nós não estamos na presença do Senhor, quando nós não estamos verdadeiramente buscando ao Senhor, buscando ouvir a voz de Deus e caminhar segundo a sua direção, segundo os seus projetos e os seus planos, nós tomamos decisões impensadas, decisões no calor do momento e escolhemos aquilo como a melhor decisão e avançamos, ok? A partir dessa minha decisão, eu comecei a colher alguns frutos da minha plantação, ok? Em seguida, eu entrei numa depressão profunda de verdade, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, fui morar num quarto alugado, durante muito tempo, sem ânimo para sair da cama, sem querer comer, sem querer fazer absolutamente nada. Eu estava literalmente entregue à minha doença psicológica, ok? E Deus levantou uma pessoa que hoje é uma grande pessoa na minha vida, com um papel muito importante, que é uma pessoa que me ajudou muito naquela época. Foi ela que Deus usou para me tirar do quarto, para me incentivar a comer, para me incentivar a trabalhar, para me incentivar a não desistir de continuar vivendo da melhor maneira possível. E durante meses, né, eu fui afundando ali. Isso foi em abril, maio, junho, julho, agosto, eu estava afundando. Quando eu cheguei em agosto, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma pessoa que tinha sido um ex-namorado, ok? E nessa mensagem, que foi uma surpresa para mim, né? Eu vi como um grande escape para tudo que eu estava vivendo, né? E eu comecei a conversar com essa pessoa, comecei a trocar mensagens de amizade, porque para mim era uma conversa de amigos, né? Até eu descobrir que essa pessoa estava separada, até descobrir que essa pessoa estava realmente vivendo aquilo que ele estava vivendo na época. E nós começamos a conversar sobre momentos que a gente tinha vivido na época de juventude, aquela coisa toda, né? O inimigo, ele tem laços, o inimigo, ele tem formas, ok? De nos apresentar coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor, como algo muito bom para a nossa vida, como algo que parece verdadeiramente plano de Deus para nos tirar das nossas situações de tristeza, de calamidade, de dor, de angústia, de raiva, de mágoa, né? O inimigo, ele usa exatamente os nossos sentimentos
os nossos receios, as nossas angústias, para nos direcionar para algo que não é plano de Deus, que não é propósito de Deus, que não é o que Deus planejou, mas de forma muito sutil. O inimigo usa dos nossos próprios sentimentos para nos conduzir a cometermos erros gravíssimos. E esse foi um deles, tá certo? Nessa época, em conversa com esse rapaz, eu comecei a achar que, afinal de contas, né? Por que não? Por que não viver algo novo? Por que não começar a minha vida outra vez? Afinal de contas, eu sou jovem, né? Por que não viver uma nova história, um novo tempo? E eu fui caindo naquela conversa. Eu digo caindo porque esse rapaz, ele disse pra mim que ele estava separado, que ele estava também passando por uma crise absurda no relacionamento dele. Todo um contexto, assim, muito lindo, né? Em que encaixava perfeitamente com o meu quebra-cabeça, ok? Na verdade, esse rapaz, ele não estava separado, ele estava vivendo uma crise, na verdade, em seu casamento. E ele usou disso, ele usou de mim para se defender, para provocar na esposa, ok? Um ciúme, uma coisa assim completamente desgovernada, ok? Ele me usou como uma ferramenta porque nós tínhamos tido uma história, né, na nossa juventude, que até então era uma história que as pessoas, os amigos, né, na época torciam muito pela gente. Então havia um burburinho, né, de juventude, da galera quando se reunia, de falar, você deveria ter casado com Laina e aquela coisa, não sei o que, né? E ele usou disso contra a própria esposa, né? E me usou nesse contexto. A culpa é 100% dele? Não. A culpa é minha, ok? Por quê? Porque eu estava longe do Senhor. Eu fechei os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu não quis saber qual era a opinião de Deus, ok? Eu não posso culpar ninguém ao meu redor pelas decisões que eu tomei. Porque se eu estivesse buscando a face do Senhor, se eu estivesse buscando a presença de Deus, eu não teria tomado as decisões que eu tomei. Eu não teria caído no laço do inimigo de se aproveitar da minha fragilidade, do meu momento de depressão, do meu momento de doença emocional, para me conduzir por este caminho, ok? Então, eu já tinha meses atrás, muito antes da minha separação, muito antes de tudo ter acontecido, juntos, inclusive, eu e meu esposo, nós tínhamos decidido voltar para o Brasil durante um tempo, para fazer missões, para servir ao Senhor no Brasil, né? Então, quando nós nos separamos, foi uma das coisas que eu pensei, e agora? Como é que eu volto para o Brasil, né, para fazer o que nós estávamos planejando sozinha? Como é que isso vai ser? E quando esse outro rapaz surgiu na minha vida e começou com aquela conversa de bom moço e tal, eu falei, é isso, eu vou voltar pro Brasil na mesma, eu vou retomar a minha vida na mesma, eu vou começar na mesma. E vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? Afinal de contas, o ministério é meu, não é de outra pessoa, é o meu ministério, o meu chamado. E foi um grande empurrão que eu precisava para voltar pro Brasil, ok? E eu fui para o Brasil em outubro de 2022, passei pouco tempo, poucos dias, né, envolvida com esse rapaz, achando que era realmente algo de Deus para mim, para eu recomeçar, para eu retomar. Foram aproximadamente 45 dias. E nesse momento, antes desse tempo acabar, Deus falou comigo que eu não estava alegrando o coração de Deus e que eu estava vivendo fora do centro da vontade de Deus. E ali eu comecei a orar devagarzinho, porque eu não estava mais orando, eu não estava mais falando com Deus, eu não queria mais saber de Deus, não queria saber mais da opinião do Senhor, ok? Eu queria só sair daquele momento de tristeza, daquele momento de angústia, daquele momento de solidão, e me sentir a pior da criatura da face da terra, a mais humilhada, a mais rejeitada, a menos fértil, enfim. Havia milhões de coisas na minha cabeça em que eu precisava verdadeiramente viver, ser feliz, né? Recomeçar, me sentir bonita, me sentir apreciada por alguém, me sentir valorizada por alguém. E o inimigo usou essa fraqueza, essa necessidade de ter alguém ao meu lado que me valorizasse, que me visse como alguém, né, bonita, engraçada, divertida. E eu caí literalmente nessa cantada.
Enfim, e para ir nos 30 dias mais ou menos, o Senhor falou comigo: você não está fazendo a minha vontade. Não foi para isso que você veio para o Brasil, foi? E mesmo distante de Deus, mesmo afastada dos caminhos do Senhor, porque nessa época nem na igreja eu estava indo, eu mal orava, eu mal queria saber da vontade de Deus, mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia, ok? E a partir daquele momento eu não orava, mas eu às vezes falava com Deus assim: Senhor, então o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer da minha vida? Quais são os seus planos? De vez em quando eu falava com Deus: Senhor, não é esse lugar que o Senhor tem para mim, né? Então, qual é o lugar que o Senhor tem para mim? Mas isso foi em dezembro, dia 25 de dezembro, aliás, 21 ou 22 de dezembro, fui para Salvador para estar com a minha família, passar Natal. Já não estava, né, envolvida com aquele rapaz, fui para casa da minha família. O Natal foi uma bênção, né? Réveillon, eu voltei para esta cidade. E nessa cidade encontrei alguns amigos de infância que eu não tinha visto. E no romper do ano, dia 2 de janeiro, precisamente por coincidência, porque foi a data do meu casamento, Deus falou comigo: eu não quero que você beba mais, eu não quero mais que você se comporte como se não me conhecesse. Isso me deixa um pouco emocionada, porque primeiro pela data, que foi uma coincidência para mim, o divisor de águas, dia 2 de janeiro, né, de 2023. E segundo, porque eu voltei a entender que Deus, Ele continuava me amando, mesmo com todos os erros que eu cometi, mesmo com todas as decisões absurdas que eu tomei, né? Porque a minha família mesmo ficou lá: e, pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo? Se envolvendo com essa pessoa, você é doida, não sei o que e tal. Todo mundo, todo mundo, meus irmãos, minha mãe, os amigos mais próximos, enfim. E eu tava completamente cega, né? Cega. Então, no dia 2 de janeiro, quando Deus falou comigo que Ele não estava feliz comigo, aquilo me doeu muito, muito mesmo, porque me fez entender que há algo de Deus para minha vida, havia algo de Deus para minha vida que eu não estava vivendo, né? Eu já não estava mais com aquela pessoa desde o início de dezembro, dia 9 de dezembro, mais precisamente. E ali no dia 2 de janeiro, quase um mês depois, Deus falou comigo assim de forma muito clara. Mas eu ainda não estava preparada para voltar para a igreja, eu ainda não estava preparada para voltar para a presença do Senhor. Mas eu comecei a parar de beber, eu comecei a rejeitar alguns convites, né, para estar com alguns amigos. Eu cheguei no Brasil em outubro, isso em dezembro, dia 9 de dezembro, eu estava com a minha vida toda já alterada outra vez. Dia 2 de janeiro eu tive essa situação, porque eu fui para um trabalho novo. No dia 2 de janeiro, foi o primeiro dia útil do ano de 2023, e eu ia começar numa secretaria de comunicação como jornalista. E naquele dia deu tudo errado. Eu fui pro meu primeiro dia de trabalho para coordenar uma secretaria de comunicação de uma cidade na Bahia. Deu tudo errado, eu voltei para casa arrasada naquele dia, super triste. E ali eu comecei a ver que eu realmente não estava fazendo nada do que Deus tinha planejado. E então eu comecei a tentar falar com Deus outra vez. E aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a ficar sozinha numa cidade onde não conhecia ninguém, porque eu não estava mais na cidade inicial para onde eu tinha ido, ok? Tinha ido para uma outra cidade para trabalhar nessa secretaria de comunicação. E ali eu comecei a perguntar para o Senhor: o que eu estou fazendo? Qual é o caminho? Qual é o caminho? E eu comecei a falar com Deus assim, literalmente assim, tipo: Senhor, e agora? Né? O que eu tô fazendo aqui? Por que o Senhor permitiu que eu viesse para cá? Por que eu tô vivendo isso? Por quê? E aí Deus falou: volte para a cidade onde você estava. Eu comecei a orar devagarzinho, surgiu a oportunidade num trabalho lá nessa outra cidade, eu volto para essa outra cidade, ok? E nessa cidade, em fevereiro, dia 13 de fevereiro, para ser mais exata, eu estava em casa, num desses dias, questionando a Deus sobre tudo e mais alguma coisa. E mandei mensagem para uma amiga muito querida, pastora Joana. E disse a ela que eu precisava muito conversar com ela. E ela disse: minha amiga, eu tô indo para um evento hoje, né? Um convite que eu recebi, então não vai dar pra gente se encontrar. Aí eu: sem problemas, minha amiga. Olha, fica com Deus, então. Ela fez: olha, é um culto de mulheres. Ok? É um culto de mulheres. Você não quer ir comigo? Na verdade, ela fez:
é um culto de mulheres. Aí eu perguntei, é um culto aberto? É um culto para todo mundo? Será que eu poderia ir? Ela, você quer ir comigo? Eu disse, quero. Ela, então eu passo aí para te buscar. E eu me arrumei, né? Toda feliz da vida, porque era isso que eu queria, né? Eu queria conversar com ela justamente para dizer, como ela é pastora, eu queria justamente conversar com ela que eu estava precisando de ajuda e que eu queria, de alguma maneira, voltar para a presença de Deus, mas eu não estava conseguindo, eu não sabia como. Desculpa. E aí, quando ela me convidou para esse culto, eu falei, é isso, claro que eu vou. E me arrumei e tal, e nós fomos. Quando nós chegamos na igreja, era um evento enorme de mulheres. Tinha para ir umas 600 mulheres lá dentro. E não tinha lugar para nós sentarmos, ok? E aí, então, eu só olhei assim e falei, não sei, não quero ficar aqui. E aí, de repente, vem um obreiro e diz assim, minhas queridas, vocês não querem sentar ali na frente? Tinha 2 lugares, literalmente quase na frente do altar. E aí não tinha jeito, né? Porque tava lotada a igreja, um monte de gente em pé, e ele achou 2 lugares pra gente. Nós fomos. Sentamos na frente do culto. Era um pastor de Campinas que estava pregando lá nessa cidade no interior da Bahia. O pastor nunca tinha pisado naquele lugar. A irmã que estava lá cantando e pregando e ministrando louvor também nunca tinha ido lá. Enfim, era um contexto completamente diferente. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa cidade muita gente me conhece, ok? É uma cidade pequena, onde eu passei a minha juventude inteira, né? Eu sou de Salvador, mas eu passei a minha vida nessa cidade no interior da Bahia e muita gente me conhece, ok? Então, quando eu fui para a igreja, se tivesse pregando um pastor conhecido, um pastor amigo ou amigo de um amigo, tudo que eu vou te contar agora poderia ter sido ensaiado, poderia ter sido, sei lá, combinado com alguém, enfim, mas não. O pastor era de Campinas, nunca tinha pisado na cidade, ok? Na verdade, nem eu nunca tinha pisado naquela igreja também, foi a primeira vez que eu pisei ali. E a irmã que estava ministrando o louvor também nunca tinha ido naquela cidade e não conhecia ninguém, nem a própria Joana, que estava me convidando para aquele culto, ok? Só para vocês entenderem que o que aconteceu ali foi literalmente o cuidado do Senhor com a minha vida. Foi o amor de Deus, foi a vontade do Senhor de me resgatar. Não houve intervenção de outras pessoas, foi Deus, puramente Deus, ok? E quando começou o momento de louvor, eu já vi que algo diferente ia acontecer naquele culto, porque os louvores eram louvores que eu vinha ali durante aquele tempo ouvindo e falando com Deus, louvores que literalmente conduziam a minha história naquele momento. Já nos louvores eu já estava chorando até a alma, ok? E na pregação, o pastor foi usado tremendamente pelo Senhor. E o mais incrível de tudo, é aí que eu quero que vocês entendam, que Deus, quando Ele tem um plano, um propósito para as nossas vidas, Ele vai usar pessoas que não nos conhecem de forma sobrenatural, ok? E o pastor, ele começa a pregar e a palavra tá ali super falando comigo. E de repente, numa igreja com mais de 100 mulheres, o pastor sai do altar e vem na minha direção. E quando ele chega em mim, ele começa a entregar uma palavra de Deus, né? E a frase que marcou aquele momento e que me deixou em alerta, né, com tudo que começou a acontecer a partir dali foi: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E ele disse isso em meio a outras profecias que ele me entregou, que não é o momento ainda de eu compartilhar aqui, mas essa profecia, essa palavra especificamente ardeu no meu coração, porque eu já tinha me convertido ao Senhor em 2006, ok? E até então, até a minha separação, né, eu vivi aquele momento de separação, eu achava que eu era crente, eu achava que eu estava muito firme com o Senhor. E hoje eu compreendo que eu me converti em 2006, casei em 2010, por volta de 2015, né, nós vivemos uma grande decepção numa igreja aqui em Portugal, e ali houve um divisor de águas muito grande na nossa vida espiritual. E eu sei que foi ali que nós nos desviamos quando nós saímos daquela igreja. Não no momento exato que nós saímos dali, mas no processo ali, 1, 2 anos depois da saída daquela igreja, nós estávamos desviados da presença do Senhor, né? Nós estávamos fora da presença do Senhor, mas estávamos vivendo como se estivéssemos na vontade do Senhor, ok? E quando eu saí desse processo, dessa igreja, que nós saímos dali numa decepção muito grande e que nós vivemos ainda um tempo procurando uma igreja, procurando outra, tentando servir ao Senhor de alguma maneira,
a partir dali, em 2017, 2018, nós estávamos completamente fora da presença do Senhor. Mas nós continuávamos vivendo como se estivéssemos na presença do Senhor. Continuávamos vivendo como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. Mas nós não estávamos mais servindo ao Senhor. Nós estávamos dizendo que éramos cristãos. Nós até proferíamos que éramos cristãos, mas nós não estávamos mais vivendo como cristãos, ok? Nós não servíamos mais ao Senhor, servíamos a nós próprios, servíamos às nossas vontades, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, aos nossos planos, até as nossas pregações, até as ministrações, até a ida às igrejas, até o que nós fazíamos era por causa do nosso ego, não tinha nada a ver com Deus, ok? Hoje eu compreendo isso. E então, quando eu chego nesse culto dia 13 de fevereiro de 2023, ali eu começo a entender que eu estava desviada da presença de Deus. Eu não tinha ainda... claro que eu sabia que eu estava, né? Quando eu passei por aquele processo de me envolver com outra pessoa e perceber que estava no caminho errado, e ter interrompido aquilo ali 45 dias depois, e ter começado a buscar a Deus e falar com o Senhor, eu já tinha entendido que eu estava desviada, ok? Porque se eu não tivesse desviada, eu não teria feito o que eu fiz. Se eu não tivesse desviada, eu não teria tomado as decisões que eu tomei. Se eu não tivesse desviada, eu não teria feito coisas do meu jeito, sem querer saber a opinião do Senhor, ok? Não teria me deixado ser levada pela minha raiva, pela minha mágoa, pela minha decepção, pela minha tristeza, pelas minhas feridas, né? Jamais. Porque o Senhor é aquele que nos cura, né? Mas eu não busquei a cura do Senhor. Eu não busquei o bálsamo do Senhor. Eu busquei o meu refúgio, a minha forma de sair daquele momento de dor, de raiva, de mágoa, do meu jeito. E a pior coisa que nós podemos fazer é tomar decisões para sair de um momento de mágoa, de raiva, de rancor, né? De tristeza, né? Do nosso jeito. É a pior coisa que nós podemos fazer. Ok? E então, quando eu vou para este culto e o pastor me dá essa palavra, porque vem como um choque, porque eu entendo que algo na minha vida não estava bem, mas que a partir dali Deus transformaria a glória da segunda casa, né, numa glória muito maior do que o da primeira. E ali eu saí um pouco confusa daquele culto, porque isso poderia dizer muitas coisas. Mas, à medida que o tempo foi passando, calma, no final, quando isso aconteceu, o culto continuou passando ali e eu completamente desnorteada com aquela palavra, o Espírito Santo tremendamente falando no meu coração. E o pastor vai finalizar o culto e ele pergunta, tem alguém aqui dentro dessa igreja que queira voltar para o Senhor, que queira fazer uma aliança com o Senhor? E até então eu tava do tipo, né? O pastor já falou comigo, Deus já usou o pastor, então eu já tô firme na presença de Deus de novo, né? E não ia uma única, meus queridos, não ia uma única pessoa para frente do altar. E o pastor insistindo, Deus me diz que tem uma pessoa aqui dentro desse templo, que está vivendo um tempo desviado da presença do Senhor, um tempo de festas, um tempo de curtição, um tempo de bebedeira, mas que todas as vezes que você está neste lugar, você se sente sozinho, você se sente vazia, você se sente um peixe fora d'água, e Deus manda te dizer nesta noite que aí não é o seu lugar, e que Deus continua esperando a sua decisão de você voltar para a presença do Senhor, porque as promessas não podem ser revogadas. Aleluia. E naquele momento, meus queridos, eu pensei, olhei para a igreja e ninguém saía do lugar, ninguém se movimentava. E eu falei, Senhor, é comigo, Deus, que você está falando? E o pastor disse mais uma vez, hoje é tempo de voltar para a casa do Senhor. É tempo de renovar a sua aliança. E eu saí do lugar onde eu estava, completamente desnorteada, porque Deus falou claramente comigo e foi uma glória tremenda naquele lugar. E eu vou para frente do altar, e quando eu chego na frente do altar, o pastor coloca a mão sobre a minha cabeça e diz assim, hoje é festa no céu, e Deus manda te dizer que nenhuma das promessas que foram feitas a você serão revogadas. Você pode não entender, você pode estar vivendo um tempo
em que nada disso faça sentido, mas Deus manda te dizer que hoje Ele renova a aliança dele contigo e renova a unção sobre a sua cabeça. E eu desabei ali, não consegui ficar de pé, literalmente me prostrei na presença do Senhor e renovei a minha aliança com Deus, né? E saí daquele culto decidida a viver um novo tempo com o Senhor, independente daquilo que eu tinha vivido até ali. E eu disse: Senhor, se o Senhor tem um chamado na minha vida, se o Senhor realmente tem um propósito comigo, eu preciso que o Senhor comece a guiar os meus passos. E eu saí dali, poucos dias depois, eu fui convidada pela prefeitura da cidade para ir para a Secretaria de Comunicação. Algumas pessoas não sabem, mas eu sou formada em jornalismo no Brasil e trabalhei muitos anos na área. E Deus abriu literalmente aquela porta. O jornalista que estava lá pediu demissão. Na verdade, pediu uma transferência para Salvador e a vaga de jornalista abriu. E aquela vaga foi literalmente para mim, ok? Eu fui para aquela equipe, fui muito bem recebida, o trabalho foi fantástico, tive a oportunidade de entrevistar pessoas super famosas no Brasil. Foi uma bênção, foi um tempo assim de crescimento. Isso foi em março, final de fevereiro, início de março. Eu lembro que no início de março eu estava lá, porque teve um dos aniversários dos colegas e eu já estava lá. Em maio, Deus falou comigo: é tempo de você voltar para Portugal. A minha promessa contigo é em Portugal. O meu chamado contigo, o meu ministério contigo é em Portugal. E eu verdadeiramente fiquei desesperada, porque eu estava trabalhando como jornalista, tinha alugado uma casa, tinha mobiliado a minha casa, estava recomeçando a minha vida, né, vivendo um novo tempo de Deus para mim. E quando Deus falou comigo que era para eu voltar para Portugal, eu entrei em pânico, porque não fazia sentido na minha cabeça, né? Algumas coisas não fazem sentido quando Deus fala conosco. E eu, Senhor, tô com a minha casa montada, trabalhando como jornalista, vivendo numa cidade que eu amo. Por que o Senhor me mandaria voltar para Portugal? E Deus me fez lembrar que em 2007, quando eu vim em Portugal pela primeira vez, Deus tinha feito uma promessa. Eu ainda era solteira, eu ainda não conhecia o meu esposo, né? Eu nem sonhava em conhecê-lo, na verdade. E Deus tinha feito uma promessa de que Deus me usaria em Portugal, né, para resgatar vidas para o seu reino. E ali Deus trouxe, né, a memória, né, a promessa que Deus fez em me usar neste lugar, nesta nação, né? E eu falei com o Senhor que eu entendia, né, eu aceitava, mas que eu não sabia como isso ia acontecer, porque eu não tinha condições nem financeiras, nem emocionais, e não me sentia preparada espiritualmente para voltar para Portugal ainda. E Deus disse: vá que eu estou indo à frente. E eu fui conversar, a primeira confirmação do Senhor veio numa conversa com o meu chefe na altura, um grande amigo. Eu lembro de ir conversar com ele e dizer assim: olha, Deus, eu não sei se você acredita em Deus, mas Deus falou comigo para eu voltar para Portugal, e eu vou voltar para Portugal. Eu queria saber quanto tempo você precisa para eu continuar aqui. Eu sei que tá vindo aí uma grande festa da cidade, eu não quero deixar você na mão. Eu quero cumprir essa tabela com você. A festa era em junho, é uma grande festa, né, junina na cidade. E eu disse: eu fico, porque a gente já tá no meio da organização, eu não posso abandonar a equipe agora, mas eu queria saber se depois disso eu posso ir embora. E ele brincou comigo, ele fez: olá, vou ser muito sincero, eu fico muito triste de você ir, mas se eu fosse você, se eu tivesse a oportunidade de ir para a Europa, eu não pensava duas vezes. E aquela palavra veio como um grande impacto. Ele não sabe disso, nem sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu creio que Deus usou ele ali para me dar essa confirmação, né? E aí algumas coisas começaram a acontecer depois, para confirmar, para aumentar essa confirmação no meu coração. Eu consegui vender os móveis da minha casa, assim, em 2 semanas. Tudo, geladeira, cama, guarda-roupa, tudo, assim, de uma forma muito rápida. E Deus disse: vá. E eu tinha um voucher de uma passagem que eu tinha comprado em 2020,
que tinha dado uma confusão qualquer, que eu não me lembro muito bem, mas eu precisei comprar uma outra passagem, eu não usei aquela passagem. E eu fiquei com aquele voucher guardado, que teoricamente ele já tinha vencido, né? E Deus me mandou entrar em contato com a companhia aérea para saber daquele voucher, porque eu não tinha dinheiro para comprar a passagem para voltar para Portugal. E o pouco dinheiro que eu ia conseguir em real com a venda dos móveis, que sabe que no Brasil a gente compra uma coisa, quando a gente vende, a gente tem que vender quase por 1/10 do que a gente comprou. Então não ia ser suficiente para comprar a passagem, para me manter aqui durante um tempo até eu conseguir trabalho, enfim. E quando eu comecei a vender os móveis, foi uma confirmação muito grande do Senhor. Foi a segunda grande confirmação de Deus na minha vida. A terceira grande confirmação foi o voucher estar válido, né? 3 anos depois. E a companhia aérea estendeu o voucher por causa da pandemia, que só foi finalizada em 2022. Então eles deram ali mais 1 ano. E foi o prazo ideal para eu voltar para Portugal sem precisar comprar a passagem. Aqui em Portugal, Deus fez um grande milagre na minha vida, ok? Que eu vou compartilhar com você nos próximos vídeos. Mas o que eu quero deixar para você aqui hoje é, mesmo com todos os meus erros, mesmo com todas as decisões que entristeceram o coração do Senhor, quando eu decidi ouvir a voz de Deus, quando eu decidi compreender os planos e os propósitos do Senhor, Deus começou a ser Deus na minha vida, a agir em meu favor, a agir para que eu verdadeiramente estivesse no lugar certo para fazer a coisa que Deus me chamou para fazer. Amém? E quando eu perguntei para Deus, né, na verdade eu venho perguntando ao Senhor sobre o meu chamado e sobre o meu ministério, o que eu disse para Deus foi: eu não sou digna de pregar a tua palavra. Eu não sou a pessoa que o Senhor precisa para pregar a tua palavra. Todos vão me julgar, as pessoas vão me culpar, as pessoas vão duvidar daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, depois de todos os erros que eu cometi. Então eu não sei se eu devo continuar pregando a tua palavra, se eu devo voltar a ministrar a tua palavra santa, a tua palavra imaculada. E Deus falou comigo através dessa palavra, ok? Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então o que Deus falou no meu coração, que eu quero compartilhar com você é: muitos não vão entender, muitos não vão acreditar, muitos não vão te perdoar, muitos não vão te apoiar, muitos vão se afastar, muitos amigos chegados. Eu quero te dizer que eu perdi muitos grandes amigos durante esse tempo. Pessoas que eu amava, pessoas que eu considerava como irmãos, como irmãs, e que me abandonaram no momento que eu mais precisei de um abraço, de um apoio, de uma oração, de uma exortação, né? Foram me deixando pelo meio do caminho por causa do meu pecado, né? A humanidade, os cristãos, infelizmente, eles ainda não estão preparados para lidar com o pecador. Eles estão preparados para lidar com os santos, com os que não erram nunca, com os que estão sempre de pé nas sinagogas, com os que batem no peito para dizer que são perfeitos e santos. Mas eles não estão preparados para lidar com você, comigo, com pessoas que erram, que pecam, né? E que precisam ser verdadeiramente apoiados em oração, em abraço, em joelho no chão. Então, nesse tempo, muitos se afastaram de mim. Enquanto eu estive afastada da presença de Deus, muitos, né, desistiram de mim. Mas Deus, ele não desistiu de mim.
Deus, ele não desistiu daquilo que ele prometeu e daquilo que ele vai fazer, porque hoje, mais do que nunca, eu creio que Deus, ele não desistiu de mim, ele não desistiu do meu ministério, ele não desistiu da minha vida e ele não desistiu das vidas que ele vai ganhar através de mim. Não por causa de mim, mas por causa dele, por causa do poder dele, por causa dos planos dele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Né? Ele é o grande eu sou, foi ele que me tirou de trás das malhadas, foi ele que me despertou para o meu tempo de pecado, foi ele que me despertou para que eu voltasse à sua presença, foi ele, o Espírito Santo de Deus, que me trouxe de volta com seu amor, com a sua doçura, para a sua presença e me fortaleceu de tal maneira que eu hoje tivesse coragem de gravar esse vídeo, né? E convidar você a continuar comigo para os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que o seu pecado, que o seu erro, que os seus vacilos, eles não vão acabar com os planos e os propósitos de Deus, se você decidir voltar para a sua presença. Os seus erros, as suas falhas. Nada pode nos afastar do amor de Deus. A palavra de Deus diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem as profundezas, nem as alturas, nem as maldades e potestades, nem principados nas regiões celestiais podem nos afastar do amor do Senhor. Nada pode nos afastar do amor do Senhor. Sim, nós podemos ter um tempo, nós podemos sim cometer erros, cometer deslizes que nos distanciem de sentir a presença de Deus, mas não do amor de Deus. Tanto que ele está de braços abertos para receber-nos sempre que nós venhamos a nos arrepender. Mas a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para voltar para a presença do Senhor. Se você pode voltar hoje, não deixe para amanhã. Amém? E eu quero, se você quer tomar uma decisão de voltar para a presença do Senhor hoje, do jeito que você está, como eu estava, no meio do pecado, no meio da sujeira, no meio da minha bagunça emocional, espiritual, financeira, física, não interessa, do jeito que eu estava, no meio da lamaceira. Se você está assim hoje, se sentindo tão sujo como eu me sentia, tão porco como eu me sentia porca, tão inválido como eu me sentia inválida, tão desmerecedor da presença de Deus como eu me sentia, hoje Deus te chama para voltar à sua presença. Então repita essas palavras comigo: Senhor, eu quero, Deus, em nome de Jesus, voltar à tua presença hoje, Senhor. Eu, Pai, me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas atitudes que entristeceram o teu coração, eu me arrependo das minhas falhas, das minhas decisões que entristeceram o seu coração. Pai, mas escreve, meu Pai, aviva, Senhor, reativa o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar em tua presença e eu quero dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus aumente, Senhor, a intimidade comigo, aumente o som da sua voz para que eu possa ouvir. Senhor, abre, Senhor, os meus olhos espirituais para que eu possa ver. E conduz-me de volta à tua presença, Pai. Essa é a minha oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Deus, essa pessoa, Pai, que está orando comigo neste momento, Senhor, eu não sei onde ele está, onde ela está, mas eu sei, Deus, que essa pessoa com certeza, assim como eu, fez essa oração, Pai, em meio às lágrimas, em meio ao desespero, em meio, Senhor, à necessidade de estar em tua presença, a necessidade de sentir o teu toque, de sentir, Senhor, o poder da tua glória vindo transformá-lo, transformá-la. Deus, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, Pai. Perdoa, Senhor, as suas falhas, assim como o Senhor tem me perdoado. Perdoa, Senhor, as suas dívidas. Senhor, e conduz, Espírito Santo de Deus, de volta aos átrios do Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que quando uma ovelha se perde,
O Senhor é capaz de deixar 99 para trás, para buscar uma ovelha. Que neste dia o teu Espírito Santo, Senhor, busque esta ovelha de volta aos teus átrios, de volta à tua presença, Pai. E assim como o Senhor vem me fortalecendo e me guiando através da tua palavra, que o Senhor venha conduzir, Senhor, transformar a sua fé, transformar a sua confiança e aumentar, Senhor, a sede e a fome de estar em tua presença, Deus. Esta é a minha oração neste dia, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigada por este vídeo, Senhor. Que ele alcance vidas, que ele transforme vidas, que ele fortaleça quem está fraco. Assim como o Senhor fez comigo, Senhor. Foi eu e o Senhor. Eu e o teu Espírito Santo, Pai. Ainda que essa pessoa esteja se sentindo sozinha, se sentindo desamparada, se sentindo, Senhor, como se mais ninguém se importasse com ela. Deus, que o teu amor e o teu cuidado venha de forma tão sobrenatural, Pai. Que ela possa ver, Senhor, que tu és o mesmo ontem, hoje e que será eternamente. E que não importa, Senhor, quem abandonou esse processo, não importa quem se distanciou nesse processo, não importa quem criticou e até julgou, Senhor, a vida dessa pessoa nesse processo. O que importa verdadeiramente, Senhor, é o teu amor, Pai, é a tua presença, é o teu julgamento, Senhor, e a tua justiça. Pai, em nome de Jesus, que todo medo seja arrancado da vida desta pessoa. Assim como o Senhor arrancou, Pai, o medo do pecado da minha vida, o medo de ser julgada, de ser apontada, mas reconhecendo os meus erros e as minhas falhas em humildade, Senhor, te pedir perdão a todas as pessoas envolvidas nessa história, Senhor, e que eu sei, Deus, que fiz aquilo que deveria ser feito, Senhor. E se as pessoas ainda não me perdoaram, Pai, que o Senhor vá com teu poder e a tua glória, tocando para que essas pessoas sintam, Senhor, que o meu perdão foi sincero, que o meu perdão foi verdadeiramente, Senhor, para pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, Deus, porque só nós dois sabemos o processo, Senhor, que eu tenho vivido e aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Que essa pessoa que me assiste sinta o mesmo, Senhor, o teu poder, o teu amor, o teu cuidado, o teu acolhimento, Pai, de forma sobrenatural, Deus. Pai, em nome de Jesus, que mais e mais pessoas sejam alcançadas para serem libertas, saradas e curadas, para serem, Senhor, usadas, Pai, pelo teu poder e pela tua glória, para, Senhor, salvar vidas, libertar outras vidas, e que se vire, Senhor, uma cadeia como um dominó, que nós batemos e vai derrubando um ao outro. Que esse vídeo alcance pessoas e que pessoas sejam transformadas e curadas e gravem vídeos também, para que nós possamos usar a internet para glorificar e exaltar o teu nome. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Abençoe outras vidas. Seja abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Beijo e até a próxima. Deus te abençoe.